Alô, amigos, eu sou Raimundo Corá, da Pompenfar, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Farroupilha. Este programa, no dia de hoje, que vamos apresentar a todos vocês, vamos resgatar muito da história de Farroupilha. Muitos não sabem, mas eu fiz parte, sim, também, de forma indireta, dessa história. Eu quero começar vindo o senhor, a senhora, que são aposentados, que são lá do nosso tempo dos anos 60, 50, 70, por aí, com certeza vão estar muito claras nas suas memórias. Dr. Jaime Rosler, aquela alma bondosa, atenciosa, que sempre estava pronto a servir. E tínhamos aqui os dois hospitais com outro doutor Ferrari, 2 médicos. A população dobrou e os tempos são outros e nós entendemos perfeitamente que as coisas têm que andar e a gente não pode ficar em cima da saudade. As coisas têm que acompanhar, sob pena de a gente ficar num tempo retrógrado e não ter os recursos e também o encaminhamento necessários para tudo. Por isso é que hoje eu tenho o prazer e a alegria de ter no programa de hoje os filhos do Dr. Jaime Rosler, Dr. Edson Rosler e Dr. João Rosler, que nós vamos falar, entre todas as coisas, pequena pincelada de como era a medicina lá nos anos 40 e 50, quando iniciaram as carreiras, um toque rápido, porque nós já agendamos aqui, já vou anunciar, que eles vão estar de volta aqui no programa para nós falar num assunto muito importante que foi num livro lançado pelo próprio Dr. Jaime. E vamos falar especificamente sobre esse livro, que é uma história que ele já planejava que gerações de mais de 20 anos em diante iam entender o que ele estava escrevendo lá atrás. Doutor João, que é o decano. Doutor João, é uma alegria ter o senhor no programa de hoje. Pois não, é um grande prazer estar aqui presente, poder compartilhar, poder auxiliar em esclarecimentos à comunidade e sempre é um grande prazer. Estou à disposição, poder assim, clarear certas coisas que são muito importantes para o nosso município. Estou aqui à disposição. Muito bem, é interessante porque relembrar é viver, e é viver bem. E nada melhor que o Dr. Edson e Dr. João nesse programa. Dr. Edson, nós vamos falar muito de carreteiro. Eu sei que o senhor foi copiloto do Dr. João, seguindo no sangue do DNA que estava no sangue do Dr. Jaime. É um prazer ter o senhor aqui no programa. Agradeço o convite. Realmente o automobilismo começou em Farroupilha com as carreteiras do Dr. Jaime, e nós, como filhos que vivemos aqueles momentos, aquelas provas, aquelas competições, ficou aquele gostinho de gasolina, vamos dizer assim, no nosso sangue. E quando houve um momento, nós fizemos uma parceria. Claro que meu irmão, Dr. João, ele começou um pouco mais cedo e começou como piloto. E já entrou em provas nacionais, né? Por exemplo, o rally lá de Fortaleza ao Chuí, com perto de 5.000 quilômetros. Então começou já com provas que somou na experiência dele, e depois eu, como irmão mais novo, fui para o lado direito do auto, tentar fazer as continhas, os cálculos, porque o bom do acelerador ficava com ele. Ele era o irmão mais velho, né? Então vocês também entendem. Doutor João, diz uma coisa, o copiloto era bom? Era bom, sempre foi bom. Confiável? Confiável. Me deu alguns títulos, né? Participamos dos títulos junto, que era piloto e navegador. Alguns primeiros lugares que a gente se destacou aqui no estado. E foi maravilhoso. As competições na década de 70 participamos juntos na categoria 1.300 cilindradas com Volkswagen. Fomos campeões gaúchos naquela ocasião.
Inclusive, essa prova foi desenvolvida aqui na região de Guaporé, do Vale do Rio das Antas, e muita curva, muita chuva, muita pedra, muito precipício. Quando terminamos a prova em Guaporé, que recebemos o troféu, estávamos indo para casa, fizemos uns 5 quilômetros, rompeu a barra de direção do carro. E imagina só o susto que a gente passou. Eu acho que a Divina Providência estava cuidando de nós. E depois participamos de outras competições e depois paramos. E na década, foi 2001, em 2001, nos convidaram para participar novamente de rally, porque iam fazer uma prova de Porto Alegre a Capão da Canoa, homenageando Antoninho Burlamac, que foi um piloto caxiense, que sofreu um acidente e morreu. Então repetiram o mesmo trajeto, a mesma prova, com carros antigos. Aí me ligaram um dia e perguntaram se eu queria participar, porque eu tinha a carreteira do Dr. Jaime, que era meu pai. Eu disse que sim, estava em ordem, estava arrumadinha, pronta para qualquer coisa. E aí convidei o Mano, e ele aceitou para fazer a navegação de novo, depois de mais de 20 anos. Aí fizemos um pequeno treino, fomos a Porto Alegre, damos a largada na competição e chegamos em Capão da Canoa. A gente não sabia exatamente a classificação por causa das cronometragens, dos tempos, a gente sabia que tinha ido bem. Levamos com todo cuidado, todo capricho, estávamos competindo com gente de alto nível, que nem o Breno Fornari, foi campeão das 1000 milhas brasileiras, campeão gaúcho de força livre, e tinha o Vec Ullmann, também uma dupla que tinha competido em ralis nacionais. E aí eu pensei, bom, não vamos ter muita chance. Chegamos lá, fomos para a entrega de prêmios, e a nossa surpresa é que ficamos em primeiro lugar, na geral e na categoria. E os galgos brancos? O colega Edson, o amigo, Mano, ele tem mais ou menos os detalhes, mais detalhada a coisa. Os galgos brancos eram do tempo do Dr. Jaime. Os galgos brancos. As carreteiras, a mesma carreteira que essa que eu tenho aí, que era igual ao que eles competiam naquela ocasião. Doutor Edson, era um bom piloto, doutor João? Tranquilo. Bom, primeiro eu tive que ensinar ele a me obedecer. Porque tu sabe que navegador é aquele que fica fazendo as contas e não olha para fora. Ele só fica nas maquininhas calculando, porque a gente sai de um determinado lugar e vai, por exemplo, naquela prova que nós ganhamos e trouxemos esse troféu. Esse troféu Antoninho Burlamac, no dia 27 de 10 de 2001. Primeiro lugar, né? E então saímos de Porto Alegre a Capão da Canoa, mas lá por dentro, por Cachoeirinha, Santo Antônio, né, não era pela Freeway. E então o navegador, ele fica calculando e diz para o piloto: acelera um pouco, trava um pouco, estão um pouco atrasados, às vezes um caminhão na frente, porque o trânsito aberto, não era uma pista fechada, era um trânsito aberto. Então dizia, olha, estamos 3 segundos atrasados, estamos 2 segundos adiantados. Porque a gente não sabia que tinha 9 postos de cronometragem. Cada posto, eles tinham a distância exata, feita no levantamento, e sabiam que nós devíamos passar a hora e o minuto e o segundo exato. Em 9 postos, cada segundo que você passar na frente ou passar atrasado, você perde 1 ponto. Em 9 postos, nós perdemos 6 pontos. Quer dizer, teve ponto que a gente, teve posto que a gente zerou. Quer dizer, passou no segundo exatamente certo. Então ficamos em primeiro lugar, né? Outros que participaram em outras categorias com um carro, porque nós estávamos com um carro de 1940, um carro de 1995, quer dizer, um carro bem mais moderno, com todas as facilidades. O melhor deles perdeu 9 pontos.
Então nós ganhamos por 3 pontos de diferença, ganhamos o troféu. E inclusive aqui no jornal Farroupilha saiu uma reportagem dos irmãos Rossler, que venceram o rally, né? Isso aqui foi quando nós recomeçamos a fazer o rally. Nós já tínhamos feito o rally há 20 anos antes, mas foi quando nós começamos a participar e depois disso participamos de algumas dezenas de rally. E sempre com boas classificações. Então, consegui ensinar para ele, dizer assim, corre, corre, devagar, devagar, e ele obedecia. Eu nem olhava para fora, de vez em quando era meio assustador, porque a gente estava bem atrasado, e dizia, bota o pé no fundo. E ele correu o máximo possível. Então, eu sempre fiquei muito tranquilo com ele como piloto. É básico para uma dupla de rally a confiança. Segurança. Segurança era básico, porque nós tínhamos um princípio. Nós vamos sair, mas nós vamos chegar. Não vamos se matar no meio do caminho. Também uma vitória não vale um acidente. Às vezes voltamos em cima de um caminhão com um carro com problema, né? Porque sabe que nem sempre tudo sai como a gente gosta, né? Mas foi muito divertido. Foi uma época assim que para nós dois, né? E principalmente reforçou o amor que eu tenho por ele como irmão, como amigo, como companheiro, como colega, né? Isso reforçou porque nos uniu, né? E ainda com a barata carreteira é uma barata Ford 1940. 1940, eu nasci em 41, quer dizer, antes de eu nascer já tinha esse carro. É um carro bastante antigo, mas que na mão dele funcionou muito bem. Nós estamos conversando no programa de hoje com o Dr. Edson Rossler e Dr. João Rossler, 2 médicos de prestígios da cidade de Farroupilha. A senhora e o senhor devem estar estranhando que nós estamos falando em corridas de automóvel e nada de medicina. Até porque o assunto de medicina nós vamos abordar no próximo programa, que vamos também tratar sobre o livro escrito pelo Dr. Geme, então vai ficar toda na área medicinal. Mas no dia de hoje é uma curiosidade muito grande que aconteceu. Doutor, vamos abrir um pequeno parênteses, doutor João, porque todos que estão assistindo são os aposentados e idosos que nos assistem e os demais, estão vendo a disposição e o estado físico, excelente estado físico desses 2 médicos esportistas. Então, que desse um pequeno, rápido recado aos idosos, os cuidados principais que deve ter agora quando chega na idade, para chegar em formas como estão esses 2 cidadãos aí que fazem parte do nosso trupe de veteranos. Pois olha, é simples e rápido. Mexam-se, trabalhem, ativem as suas mentes, leiam, trabalhem, caminhem, façam alimentação saudável. Esse é o segredo. Segredo? É isso aí, é simples. o segredo. Simples. É por aí, doutor Edson. Não sente na cadeira, não ponha o chinelinho, não se acomode. Mais ou menos isso? Realmente essa é a base, né? Mas importante também, você deve ter amigos, deve ter um bom relacionamento com a sua família, e está provado de que as pessoas que fazem benemerência, pessoas que fazem coisas para os outros, vivem mais e melhor. Existem trabalhos científicos de grandes universidades mostrando que se você trabalhar com prazer, se você sentir que o seu trabalho é útil e que não é o dinheiro o mais importante, você vai ser feliz. E isso é importante, porque não adianta ter boa saúde, mas também não ser feliz. Ou seja, vamos nos movimentar, procurar se alimentar adequadamente bem, procurar fazer o bem, deixar esse lado rancoroso de lado. Está difícil, mas se você procurar vencer com bom humor, ou com um espírito mais leve,
vai superar com certeza, com mais tranquilidade, esses momentos adversos da vida. Então, aproveite da melhor forma possível. Como falaram Dr. Jaime e Dr. Edson, depende de nós mesmos. Dr. João, o senhor tem... eu gostaria de mostrar esse troféu aqui, destacar esse troféu que está nas minhas mãos. Esse troféu aqui, que levou o nome de Antoninho Bolamarque, né? Foi um grande corredor da cidade de Caxias do Sul, que numa prova entre Tramandaí e Capão da Canoas, ele tombou. Porto Alegre, Capão da Canoas. Foi Porto Alegre, Capão da Canoas. Mas passava por Tramandaí. Passa Tramandaí. Mas o acidente foi entre Tramandaí e Capão. Ele tombou a carreteira dele, fraturou o crânio, coisa parecida, e faleceu. E foi feita essa prova, e que foi ganha pelo Dr. Edson e Dr. João. Tem muitas histórias que Farroupilha pensa que estão criando e já é coisa que existia lá nos anos 50, 60, tranquilamente, né, Dr. João? Certamente. O esporte aqui, vamos falar em automobilismo, mas também nós temos o ciclismo e outras coisas. E eu estou me preparando para escrever um livro sobre a história do esporte em Farroupilha. Tem muita coisa. Farroupilha tem atletas, tem pessoas ligadas ao automobilismo, são campeões brasileiros, títulos maravilhosos, e que nós fizemos condensar isso tudo num livro, e eu tenho isso tudo na minha memória. Minha memória está boa, graças a Deus. Apesar da minha idade, ainda trabalho todos os dias, então procuro manter a minha memória ativa. E eu vou contar o esporte desde a década de 40, nesse livro. Então vocês, neste livro, vão poder ler e ver as histórias bonitas que aconteceram aqui na nossa cidade, que as pessoas jovens não sabem, e outras que vieram morar aqui, tem muita gente de outros municípios que não conhece a história, e eu vou deixar registrado neste livro, se Deus quiser, em poucos meses vai estar pronto. E aí nós teremos um registro exatamente... O senhor tem aí um fato inédito aí, o senhor quer revelar para a gente? Pois não. Bom, em 1971, eu já participava de ralis, aqui no Campeonato Gaúcho. Eu comecei o automobilismo fazendo uma prova de força livre, a última prova de força livre será carro de potência liberada, de Bento Gonçalves a Veranópolis, aliás, de Veranópolis, Vila Flores a Bento Gonçalves. Correu inclusive o Aristides Bertual, que já era campeão gaúcho da força livre. Aí iam inaugurar o Autódromo de Tarumã. Me convidaram para participar. Eu tinha um Volkswagen 1600, evidentemente dei uma envenenada nele e me larguei. Fui para lá. Participou também naquela ocasião um piloto farroupilhense, o Armando Pascoal, o Chu. Ele participou da categoria 1200. Inclusive ele ganhou na categoria 1200. E eu fui para a categoria até 1.600 cilindradas. Competi com diversos pilotos. E a largada foi nessa Vila Flores até Bento Gonçalves. Nós fizemos, e foi a média de 17 a 21 minutos que os carros fizeram esse percurso. Naturalmente com pista fechada. Senão não era possível fazer. A média foi bastante alta. Teve trechos lá que eu andei a 150 km por hora. E foi uma competição muito bonita, eu me classifiquei em terceiro lugar. Perdi por poucos segundos o segundo lugar. Então essa foi meu início. Aí entrei nos ralis. Comecei a participar do Campeonato Gaúcho de Rally. Participei de diversas provas. E numa dessas provas eu conheci um cidadão chamado Alexander Lohrer. Era um engenheiro alemão. Ele participava com outros amigos nos ralis e a gente se encontrava sempre depois das provas e conversávamos. Aí eu disse para ele assim, olha, chamava ele de alemão. Alemão, vai ter uma corrida muito interessante aí, que eu sempre sonhei em fazer na minha vida, que eu gosto de aventura. Quero atravessar esse Brasil de norte a sul. Como norte a sul? Vai ter uma prova agora na metade do ano de Fortaleza ao Chuí, são 5.200 quilômetros, em 5 etapas. Puxa, mas isso aí não é fácil. De bom. Eu já observei que tu é um bom navegador. É um cara inteligente e bom navegador.
E eu disse assim, então tu vai me provar que tu é um piloto. Eu digo, então é o seguinte, nós vamos fazer 2 provas juntos. E aí tu vai me dizer se eu sou um bom piloto ou não sou um bom piloto. Bom, fizemos a primeira prova, pegamos aí pro lado de São Marcos, aquela interior ali de noite, com chuva, barro. Eu estava com o Volkswagen envenenado, 1.700 cilindradas. Andamos uma barbaridade naquele barro de noite, terminamos a prova. Eles para mim, olha, tu tá indo bem, mas eu quero mais uma prova. Aí eu tinha comprado um Opala. E esse Opala, preparei ele, deixei standard, só mexi na suspensão traseira. E fomos para Santa Maria num rally muito grande, foi de mais de 400 quilômetros, pegamos chuva, barro. Ficamos em 5º lugar nessa competição. Quebrou o cabo do velocímetro, então não deu para melhorar. Aí terminou a prova, ele veio para mim e disse assim, alemão também me chamou, alemão, tu é muito bom, eu vou contigo, vamos embora, vamos embora. E se inscrevemos para essa competição. Quando eu fiz a inscrição, já estava tudo delineado, eu ia para Fortaleza, rodando. Meu pai, o Dr. Gê, me procurou, dizia, escuta meu filho, tu vai mesmo? Vou, já estou inscrito, estou preparando, vai ser agora em julho, primeiros dias de julho. Aí diz ele assim, tu acha que tem possibilidade de eu ir junto contigo? Eu digo, imagina se não tem, claro que tem. E não teve dúvida nenhuma, botei o nome dele na inscrição e nós fomos embora. Fomos rodando até Fortaleza. Quando chegamos em Fortaleza, 2 dias depois chega o Dr. Jaime lá, veio de avião, pela comercial, né? E chegou lá de roupa grossa, jaqueta, que era frio, aqui era inverno, mês de julho. E nós fomos recebendo no aeroporto de bermuda, de tênis, né? Tudo daquele jeito. Bom, se preparamos e vamos lá. Fizemos uns testes, treinamos, o navegador preparou o carro para mim, ele era engenheiro, foi ele que preparou os carros da Carmanguia, os motores da Carmanguia. Ele era diretor da Gralha, aquele tempo em Caxias. E aí eles para mim, deixa o carro para mim que eu vou te melhorar esse carro. Ele rebaixou a parte traseira do carro, cortou mola, suspensão, por causa da estabilidade do carro, fez todos os cálculos, o peso do tanque cheio. Me trocou a caixa, conseguiu uma caixa que só tinha caixa de 3 marchas naquela ocasião. A Chevrolet não tinha lançado, estavam lançando 4 marchas. Aí ele mandou vir de São Paulo, conseguiu com um amigo uma caixa da Chevrolet e colocamos a caixa de 4 marchas. Ele modificou o freio, botou um freio, um servo freio da D20 e mudou a parte de iluminação toda, botou um lampejador para faróis de longa distância. Enfim, nos preparamos para uma guerra. E fomos lá, fomos o 17º carro a largar. Foram 5 etapas. A primeira de Fortaleza a Salvador, 1.400 quilômetros, direto. A segunda etapa, depois de um dia de descanso, 1.600 quilômetros na Rio Bahia, Salvador, Rio de Janeiro. E em Fortaleza, na largada, entra numa prova de velocidade no Autódromo Virgílio Távora. E que deu a largada para nós foi o ministro Mário Andreasa. Ele viu a placa de Farroupilha e veio conversar conosco. Ele é irmão da dona Teresa Cibele. E ele fez questão de dar a bandeirada inicial. E aí nós fomos até Salvador. Foi 1.400 quilômetros, as médias eram 123 à noite. Eu passei em cima da ponte do Rio São Francisco a 100 e tantos quilômetros por hora. Eu não sei quantas mil pessoas estavam lá assistindo aquilo. Vocês imaginam correndo à noite com um jegue atravessando para tudo que era lado e eu com o pé no fundo. E nós fomos o 3º a largar, porque nossos carros eram acima de 3.000 cilindradas. Então nós tínhamos as médias mais altas que os outros. Conforme a cilindrada, a média ia baixando. E, inclusive na primeira etapa, um carro capotou. Era o piloto Danilo Zaffari, que faleceu, infelizmente. Ele estava na minha frente.
nós atendemos ele, damos a cobertura ainda, e cheguei em Salvador com 3 pontos perdidos. Aí se reuniram os pilotos no outro dia e anularam esses pontos perdidos pela nossa atitude esportiva de ter atendido esse cidadão. Depois largamos a segunda etapa de Salvador ao Rio de Janeiro, foram 1.600 quilômetros. Aí nessa segunda etapa, no início, o Dr. Gêmeo assumiu um piloto e eu fiquei repousando no assento traseiro, que tinha muita coisa pela frente. E conseguimos vencer a etapa, quando clareado o dia, estávamos chegando em Além, Paraíba, e aí tivemos uma prova de subida de montanha. Subimos essa 23 quilômetros de subida de montanha, pista fechada. Terminamos a prova em Teresópolis, descemos para o Rio de Janeiro, lá na Lagoa Rodrigues de Freitas, ficamos estacionados. Aí descansamos um dia no Rio de Janeiro, aí fizemos terceira etapa, Rio de Janeiro, Curitiba, mas entramos em São Paulo para fazer uma prova em Interlagos. Eu tive o prazer de pilotar um carro no Interlagos, onde pilotos, Ayrton Senna e muitos outros participaram. E depois em Curitiba ainda fizemos uma prova no Autódromo Pinheirinhos. Depois fizemos uma etapa de Curitiba a Porto Alegre, direto. Depois fizemos Porto Alegre ao Chuí. Fomos o primeiro carro a chegar na divisa do Brasil com o Uruguai. Isso está registrado aqui, na Folha da Manhã, o registro. Então nós fomos o primeiro a chegar porque a nossa média era mais alta. E o carro que estava na minha frente, ele tinha 7 minutos na minha frente, ele pifou, deu um problema de bomba de gasolina, e eu automaticamente assumi a liderança e fui o primeiro carro a chegar nessa competição. Fui o primeiro piloto brasileiro a atravessar o Brasil de norte a sul. Foi uma grande corrida, hein? Uma grande corrida. Infelizmente, o nosso tempo é terminado, mas eu participei nessa corrida junto com o Dr. João, hein? Eu fiz todo esse trajeto aí com ele. Devia ser emocionante, hein? E depois um detalhe, tudo chão batido, gente. Não é asfalto, não. Essas corridas que o Dr. João falou, essas aqui, era tudo chão batido, poeira, barro. Não. Tinha que ter braço, tinha que ser piloto mesmo. Nada de asfalto. Não, era asfalto. Então, não era nada fácil. Como estamos chegando no final, quero deixar já, então, meu agradecimento e já com o convite do Dr. Edson e do Dr. João, para voltar aqui para a gente continuar com principalmente sobre os livros e as medicinas. Dr. Edson, muito obrigado por sua presença e esperamos contar com o senhor mais vezes aqui. Eu agradeço a oportunidade e fico muito orgulhoso de estar nesse momento aqui, compartilhando com os ouvintes, né? E que trazer essas recordações para nós mexe com o coração. Muito obrigado pelo convite. É verdade. Mexe, meu doutor João, muito obrigado pela sua presença. Bom. Então fica o convite para a gente voltar aqui e conversar. Eu também agradeço pela oportunidade, né? E pessoas idosas que estamos assistindo, saber que nós, há 12 anos para cá, ainda estamos participando de competições automobilistas. Paramos agora, faz 2 anos, mas 12 anos atrás nós estávamos participando 3 competições até internacionais por ano, eu e ele. Olha só. Comecei com 61 anos, ele com 57. Isso que falou o Dr. Edson, o Dr. João, com toda essa disposição, ele deu a receita muito simples. Vamos nos mexer, se alimentar bem, estar de bem com a vida, superar os nossos rancores e viver com bom humor, a gente vai chegar melhor com essa disposição, enfrentando volante e estrada e também, paralelamente a tudo isso, nos seus consultórios de medicina, atendendo com toda a presteza, com todo o carinho, com toda a atenção aos clientes que lá vão diariamente. Diariamente estão lá recebendo os farroupilhenses como começaram lá atrás. Conversei nesse programa de hoje com muita alegria com o Dr. Edson Rosler e Dr. João Rosler. Prometendo voltar na próxima semana com mais um assunto que será agendado lá para o próprio escritório da associação,
mas já estou alertando que vamos repetir, Dr. Edson, Dr. João, logo, logo aqui na TV Cidade, canal 14. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima.